Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Aline, depois que eu fui entender o porquê que era para colocar as coisas lá, me perdoe. O pessoal fala assim, pastor, não tira isso, não tira aquilo outro, porque tem que parecer isso, parecer aquilo outro. Eu sempre faço de uma forma diferente. Fazer o quê, né? Irmãos, o livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler só o primeiro versículo. Eclesiastes 3, 1. Prometo ser objetivo, prometo ser bem prático naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Quem está feliz aqui nessa noite? Diga, eu estou feliz. Irmãos, é uma alegria extraordinária no nosso coração servir a esse Deus maravilhoso, estar na sua casa, ter esse privilégio, essa oportunidade. Diz assim na versão NVI, tá? Não sei qual é a tua versão, mas eu vou ministrar nessa noite sobre a versão NVI, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem quer assim, diga amém. Então, antes de você sentar, feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós já cantamos a Ti, nós já fizemos a liturgia do culto, a maneira como nós nos procedemos, mas agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, e a Tua palavra que traz vida, é a Tua palavra que nos guia, nos leva a um lugar, Senhor, de rendição ao Teu cuidado. Deus, que assim seja, que venhamos sair daqui nessa noite impactados pela Tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor nessa noite, em todos os níveis e ambientes, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, em relação a posicionamento, em relação a ter uma forma de caminhar, uma forma de andar, uma forma de ministrar ao Senhor, uma forma de ser ministrado, de receber a ministração. Eu tenho estado procurando estar atento a tudo que o Senhor tem falado. Eu vejo que isso, de alguma maneira, de alguma forma, tem sido um dos grandes relapsos, vamos colocar assim, quando diz respeito à nossa postura como cristão nesses dias. Por isso que sempre quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu sempre faço aquele raio-x, né, natural, daquilo que flui do nosso coração, daquilo que flui. Primeiro, eu não consigo entender que a palavra de Deus, ela precisa de mais alguma coisa para chamar a atenção. Eu creio que a palavra de Deus por si só, e inclusive isso é um dos grandes problemas na atualidade, é as pessoas pegarem um texto e fazer deles aquilo que elas acham. E a palavra de Deus, ela nos ensina que em todo tempo ela tem que ser ministrada como ela é. Inclusive Paulo ensina a Timóteo dizendo isso: Paulo, ministre a palavra em todo tempo e fora de tempo. Ou seja, não pode ser de forma alguma diferente disso. Mas quando nós entendemos algumas coisas e caminhamos dentro dela, a gente bate com um sistema que não é um sistema do qual a Bíblia nos ensina que temos que caminhar. É um sistema religioso, onde a comparação desse sistema é o quanto de glória a Deus, o quanto de aleluia, o quanto do mover, e isso acaba sendo um termômetro daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. E eu quero deixar claro que eu creio que, como a palavra de Deus nos ensina, os sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem no Senhor aqui? E é muito verdade que a autoridade no nome de Jesus, nós expulsamos demônio, liberamos cura, não é no nosso. Nós estamos aprendendo durante esse mês, embora muitas pessoas não concordem, e isso é normal, imagina, em 600 membros, cada um tem uma forma de pensar sobre dons, e está tudo certo. Tem muita gente que não concorda da maneira como nós entendemos o que é o dom. Primeiro o dom, quem tem dom aqui, levanta a mão. Todos nós, amém? Agora olhe para a pessoa do seu lado. Se você tem dom, então você tem um dono. Então o teu dom não é para você usar da forma que você quer, é da forma que o dono quer. Nós somos mordomos do Senhor na terra. Glória a Deus, aleluia.
Só que, você já viu um mordomo fazer o que o Senhor não quer? Ele tem liberdade até certo ponto. Então tem gente que acha que o dom da profecia é sair e tudo que é jeito. Nós entendemos diferente. Você tem uma profecia, Deus te entregou algo, se sujeite a uma autoridade. Procure o seu pastor e converse com ele. Irmãos, isso. Irmãos, diga assim, é tão bom ser protegido. A igreja de Corinto, não sei por que eu estou falando isso, não é nem sobre isso que eu vou falar. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons, era extraordinário, mas era uma igreja bagunçada. E era da igreja que talvez mais deu trabalho a Paulo, para ele alinhar as coisas. Não é porque é uma igreja que não existe um governo. Diga assim comigo, onde tem governo, é necessário organização. Isso não quer dizer que você se sujeitar a alguém é fora de um governo, pelo contrário, é um princípio da palavra de Deus. Então quando você hoje aprende sobre a palavra de Deus, e eu quero que você preste atenção sobre isso, você começa a andar num ambiente paralelo, onde naturalmente, a forma como você decide andar, vai denunciar quem está do seu lado. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja onde quer que você esteja. Faculdade, para quem faz faculdade. Ou seja, no dia a dia. E de fato, de nós, vai fluir aquilo que nós estamos cheios. Não tem como fugir disso. Se você é uma pessoa que não tem intimidade com as coisas de Deus, da tua boca vai sair tudo, menos um tempo de comunhão com o Senhor. Mas se você é uma pessoa que entende que tudo que você tem foi o Senhor que te deu, você não passa falando 5 palavras que a sexta não sei. Glória a Deus por isso. Quantos estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Então não é uma questão de apontar o seu erro, é uma questão de evidenciar como você tem caminhado. Isso não tem a ver com o entendimento, digamos assim, o pastor é mais santo. Não, irmãos, eu não sou santo. Inclusive o Santos me apanhou de 6 hoje do Vasco. Misericórdia. Eu fico feliz mais ou menos, triste pelo pastor Aurélio, mas o Lucas também, oh meu Deus. Mas voltando à palavra, vocês também, hein? Não tem como, igreja, não tem como. Uma pessoa que se diz convertida, preste atenção, foi numa segunda que Jesus tocou em mim, foi numa segunda que, sabe aquelas músicas antigas que o pessoal, eu sei que foi a mão do Senhor. Aí, foi na segunda. Aí aqueles que nem lembram como eu, como foi o dia, eu aproveito sempre a última parte do corinha. Foi algum dia, eu levanto, que Jesus tocou. Mas o que adianta você lembrar do dia que você entregou a vida para Jesus? Você diz que foi convertido, mas de lá até aqui você caminha do seu jeito. Diga para a pessoa do seu lado, qual é o sentido? Não tem, irmão. O texto aqui que nós lemos nessa noite é muito simples você entender. Salomão, um homem que pediu sabedoria ao Senhor, ele escreve 3 livros. Muito claro. Um dos livros é o Tempo da Juventude, Cantares. Sulamita, vem cá. Pá, namora, menino e tal. E para as câmaras, e vai, né? O cara estava um galo. Provérbios ele já começa, como diz assim, fazer o quê, né? Temos que ter sabedoria, né? Realmente os mais velhos, os nossos pais, né? Temos que andar. Mas Eclesiastes, diga assim comigo, Eclesiastes é o sprint final. Salomão começa a entender muitas coisas, das quais ele diz que tudo é vaidade. Mas esse texto aqui, ele coloca coisas muito interessantes, que é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quando ele começa dizendo no capítulo 3, dizendo que é exatamente assim, deixa o texto na tela, por favor. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem crê assim, diga amém. Amém. Nós precisamos entender uma coisa e eu quero explicar para você antes de entrar no assunto. Quando nós falamos de tempo relacional, nós temos que entender que, preste atenção para o que você entenda que vai ser ministrado nessa noite.
Existe o tempo na qual Deus é dono. Diga assim comigo, Deus é um tempo. Então ele tem começo e fim. Diga assim comigo, ele é atemporal. E esse tempo chamado Kairos. Diga para a pessoa do seu lado, Kairos. Diga assim, isso não é sorvete. Diga assim comigo, é Deus. E Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele fez uma breve pausa para que o meu e o seu tempo fosse colocado. Até aqui? Estão comigo, como diz aquele pastor da MCM? Estamos juntos? E esse tempo é chamado Cronos. Isso não tem a ver com o carro da Fiat, tá? Cronos. Então, quando se fala de Deus atemporal, fala-se de... Vamos lá? Fala-se de... Kairos. Quando fala de nós, fala-se de... Cronos. Até aqui entendeu? Então, eu queria que você baixasse a sua cabeça e anotasse o título da pregação. É assim, ó. O Cronos nas nossas mãos, Kairos no coração. Você entendeu? Ou seja, o que você tem que fazer, ninguém vai fazer, é você. Agora, a partir daquilo que você faz, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai determinar o momento dele. Quantos entendem assim? E quando você vê Salomão escrevendo esse versículo que você pode depois meditar em casa, você vai ver, é tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de rir, tempo de todas as coisas. Mas aqui ele começa deixando claro, existe um tempo, que é uma ocasião, e existe o meu trabalhar, que é todas as coisas. E aqui, eu consigo ver, não sei você, mas é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que as pessoas que decidem, mesmo conhecendo que Deus existe, caminhar dentro do seu tempo, do Cronos, são meninos na fé. Mas aqueles que se sujeitam ao tempo de Deus, eles guardam o Cronos, mas dependendo do Kairos. Isso fala de maturidade. Todo mundo que se antecipa àquilo que Deus está fazendo, só demonstra uma coisa: o seu coração ainda é um coração de menino. Você quer ver uma criança agoniada quando você promete algo para ela, não é isso? Fala para uma criança segunda-feira que sábado, daqui a tantos dias, você vai levar ela na van. Meu amigo, acabou a tua semana. É ou não é verdade? Isso fala de criancice, fala de imaturidade, fala de pessoas que querem antes do tempo aquilo que lhe foi prometido. Por mais que você seja a pessoa mais cheia de dons, por mais que você seja a pessoa que Deus usou há muitos e muitos, e há muitos, existe um Deus que ainda tem um ponto final ou vírgula na sua história. Então é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. E eu quero que você venha comigo nesse lugar, onde a gente vai pensar, e eu quero fazer você pensar, assim como o Espírito Santo tem me feito meditar sobre essa palavra nesses dias. Como que eu quero experimentar da soberania de Deus, do agir de Deus, do favor e a misericórdia de Deus, agindo como um menino? Como que eu vou ser responsável de receber algo tão precioso? Porque veja bem, quando Deus cumpre uma promessa na sua vida e na minha vida, essa promessa não fala de mim e de você, fala de Deus. Mas quando é restaurado na minha vida, seja um casamento que andava errado, a minha vida financeira, seja qual for a situação, o que é que sai da minha boca? Louvor a Deus ou eu procurei a ajuda certa, eu fiz o meu papel? E Deus nisso aí? Diga para a pessoa do seu lado, tenha entendimento sobre o Kairos de Deus. Quantos estão entendendo até aqui, meus irmãos? Então dê um glória a Deus aí. Abre comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Ó, irmãos, tem cadeiras aqui ainda, ó, o pessoal que está ali atrás. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao 7. Aqui, os nossos irmãos estão aprendendo, você conhece muito bem, o primeiro versículo fala exatamente sobre isso.
O que difere de uma pessoa que é herdeira de algo? Enquanto ela é menina. Quando ela é criança, ela não consegue compreender o que Deus já entregou para ela. Ela não consegue entender o que já está na mão dela. Mas a Bíblia diz nos primeiros versículos que nada difere a criança, ou seja, o herdeiro do empregado. Nada difere. Mas no versículo 4 em diante, ele diz assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, diga assim, Jesus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: assim vocês não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também o tornou herdeiro. Diga para a pessoa do seu lado: e aí, herdeiro? E aí, herdeira? Só que você sabe, para você entender isso, você tem que entender o tempo. Não adianta eu querer ser herdeiro antes do tempo. Tudo tem esse ambiente na qual a soberania de Deus é pontual. E eu quero falar sobre isso. Exemplos de pessoas que elas, vivem de fato no Cronos, mas sem perder a dependência do Kairos. Ou seja, elas andam em cima de agenda, elas andam em cima de programação, elas andam em cima daquilo que elas têm que fazer. Mas elas são pessoas que se deixam tratar por Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O pastor não está pregando que é errado você ter Excel, irmão. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa organizada em todas as áreas da sua vida. É necessário, é importante, faz toda a diferença. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando em que você se torna uma pessoa tão dependente do Cronos que você não consegue experimentar do cuidado de Deus que só existe no Kairos. Porque é isso que nós estamos vendo nesses dias. E aí entra um ambiente de rebeldia, de sujeição, que tem que ser tudo do meu e do seu jeito. E Deus não faz assim. Deus não trabalha daquilo que você pede. Deus te entrega aquilo que você precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, mas espera aí, eu tenho orado, eu tenho pedido. Irmãos, de nada adianta você orar, pedir, se você não entender que essa é a sua parte e Deus tem a dele. Você sabe que uma das coisas que o povo não entrou na terra prometida foi botar Deus à prova. Uma das coisas que o povo não entrou na terra prometida foi colocar Deus à prova. Ó, se tu não fizer isso, tu não é Deus comigo. Não, porque isso, porque aquilo. Quantas pessoas são movidas pela janela da alma, tomam decisões precipitadas e vão para Deus e dizem assim: não, agora Deus tem que bancar isso aí. Deus tem que fazer isso aqui. Não, porque, sabe, irmãos, preste atenção. A fé é a convicção, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam ou se aguardam. E a fé, ela não é movida pela alma. A fé, ela vem alimentada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode ser tudo, menos um afago na tua alma. Porque ela é comparada como uma espada. Porque se ela fosse um afago, ela seria comparada com um ar-condicionado no dia de calor. Ela tem a função de dividir juntas e medulas. Ela é apta, diga assim comigo, apta para discernir. Aí faz assim, ó, as intenções desse aqui, ó. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então é muito claro que uma das coisas que fica em evidência, que as pessoas que caminham de uma forma exata no Cronos, fazem o seu papel de Excel. Quando eu estou dizendo Excel, tem tudo controlado na sua vida, tudo. Eu estou falando de tudo. E repito, não é sobre isso que eu estou falando. Você deve ser assim. Agora, o controle não pode ser sobre isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A primeira coisa de uma pessoa que ela entende sobre isso, diga assim comigo, ela é
diligente e não ansiosa. Uma pessoa ansiosa só mostra o que no coração dela? Que ela vive no Cronos. Uma pessoa ansiosa só mostra uma coisa, que para ela tem que ser tudo para já. Ai meu Deus, ai meu Deus. Tem que ser agora, tem que ser agora. Porque não. E não pode ser assim. Olha o que diz o texto. Tiago capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Tiago 5, do versículo 7 ao 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quantos são pacientes aqui? Eu e o irmão José, às vezes a gente conversa na chácara dizendo assim: pastor, eu não aguento mais algumas coisas. Sabe quando você... vou dar um exemplo. Você cumpre horário e outros não. Não dá uma agonia isso, irmão? Sabe, é para chegar a tal hora e a pessoa... Eu não sei, irmão, mas parece que tem gente que quando fala em 1 hora, eu acho que para 1 hora para essa pessoa tem 180 minutos. Eu não consigo entender isso. Tem pessoas que tudo dá tempo. Não, você tem que estar lá no trevo de Itajaí, 7 horas, o cara sai daqui 6h55. Não, vai dar tempo. Não, vai dar tempo, está tudo certo. Eu não consigo entender isso. Mas vamos lá, continuando, né? Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui? Levanta a mão bem alta assim. Diga assim, que Ele volte agora. Quem crê nisso, irmãos? Aleluia. O texto continua dizendo: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Olha o versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Sabe qual é o meu papel nessa noite? É fazer com que você entenda que o Espírito Santo que habita em você está te guiando à verdade. Em qual tempo você está caminhando? É no seu tempo? Desculpa, você vai viver em ciclo. Você não vai conseguir romper em nada. Você vai viver as mesmas fases todo o tempo. Sabe aquela história que só muda o assunto, só muda o momento, mas o episódio é o mesmo? Sabe o que é isso? Pessoas que decidem viver no Cronos. Ou seja, tem que... mais uma coisa para me se livrar daqui. Pessoas que se colocam num ambiente de caminhar do seu jeito. E a palavra dá muito claro. Volta no versículo 7, por favor, Jonathan. Jonathan hoje não é a obreirinha que está lá. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Olha para a pessoa do seu lado. Calma. Olha para outra pessoa e fala: calma. Abre o parênteses aí. Não é para as mulheres que estão pedindo para o marido botar uma porta e não colocou ainda. Hoje Deus falou comigo no almoço. Tinha uma porta lá que estava uns 6 meses pendurado lá em casa e eu dizia que eu não sabia. Hoje Deus enviou o Marco lá e ele soube. Marido, se você não sabe, acha alguém que sabe. Eu não sei arrumar carro, mas nós temos o pastor Jonas aqui, ó. Maczilk. O que você tem que fazer, irmãos? Faça. Tenha calma. Pastor, mas olha só, eu preciso isso para ontem. Amanhã eu preciso de uma resposta. Sabe, eu quero sair pastor, é muito bonito o que o senhor está falando e tudo mais, mas você já parou para analisar que porque você sempre caminhou assim, você acha que o agir de Deus também tem que ser assim? É que nem a história da pessoa que viveu a vida inteira errada diante de Deus, tem uma revelação de quem Deus é, pronto. Com 2 meses está na igreja, aleluia, aquela coisa toda, com 3 meses, eu acho que eu vou abandonar o culto, a igreja, porque Deus não fez nada na minha vida. Quer dizer que você passa a vida inteira fazendo coisa errada. Na hora que você aprendeu a fazer certo, você quer que as coisas também sejam feitas certo? Irmãos, o que eu quero dizer, eu não quero de maneira alguma que você saia daqui sem entender o que está acontecendo na sua vida. Uma pessoa diligente, o que é ser diligente? Opa, apta. O que eu tenho que fazer? Entendeu? Eu tenho que pedir perdão, então, vamos lá. Quem é? Quem que me feriu? Tá, então, peraí.
Ô, onde é que tu tá? Para aí, para. Tô indo aí. O que fazer o quê? Cara, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu errei contigo. Eu falei mal de ti. Eu fiz isso. Aquilo outro. Está entendendo? Diligente. Essa é uma pessoa que vive o quê? No Cronos, mas dependendo do Kairos de Deus. Agora, quem é ansioso não vive isso. Eu vou orar, Deus vai revelar. Eu vou orar e Deus vai falar comigo. Tem que falar com a pessoa, porque eu creio que vai sair de lá e vai vir nos meus pés. Cristão, olha para mim aqui, cristão. Faz assim, ó, cristão. Se o Espírito está falando contigo, é porque tu tem que fazer. Aleluia. Tu pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Não é o teu vizinho, não é o teu parente, é você. Aprenda isso, e isso cansa, irmãos. Cansa você carregar um peso que já era para você ser livre há muito tempo, sim ou não? E aqui, a palavra é muito clara, nós temos que ser como um cara que planta e aguarda o seu tempo. Por que para as coisas naturais a gente consegue esperar o tempo que for necessário? Mas para aquilo que o Senhor quer trabalhar dentro de nós, a gente quer que faça assim. A comparação é muito pontual. Portanto, irmãos, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Tem alguém que planta de manhã e já vai comer à noite o fruto? Se você tem uma coisa dessa aí, me dá um pé de açaí que eu quero comer todo dia. Se tem alguma semente que planta de manhã e de noite já pode pegar açaí, está tudo certo. Traz para nós. Diga assim comigo, ser diligente é fazer aquilo que tem que ser feito. E não ansioso, irmão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 16, 9 é um versículo muito conhecido, inclusive usado de várias maneiras, não é isso? Provérbios 16, novamente Salomão deixa claro o seguinte, coloca ali por favor. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ao homem cabe fazer planos, mas o realizar vem de Deus. Outras versões falam assim. Mas você já parou com aquela pessoa que coloca diante de Deus um plano e espera até uma noite? Eu vou dormir, Senhor. E a tua palavra diz que quando eu durmo, o Senhor trabalha por nós. No outro dia de manhã, Deus mandou eu comprar um carro. Eu preciso de toda a ferramenta para me fazer isso. Aí vai lá e entra 72 vezes. Não, mas eu preciso trabalhar, é minha ferramenta de trabalho. Irmãos, eu não estou ponderando, não é sobre as suas necessidades. Eu estou falando sobre uma pessoa que anda no Cronos, mas que depende do Kairos. Não é errado, a Bíblia diz que nós temos que fazer conhecida diante de Deus com orações e súplicas as nossas necessidades. Agora quem que tem que dar o start é o Senhor. Quem crê assim, diga glória a Deus. Você pode ser bom de lábio, irmãos. Você pode ser o cara mais conhecido. Irmãos, essa palavra é daqui para todo mundo. Até você que está me vendo aqui do outro lado do mundo aí. Tudo tem o tempo de Deus, não é assim? Diga para a pessoa do seu lado, só descansa, meu irmão. Maturidade, irmãos, voltando a falar sobre maturidade, ela não nega. Quando se fala de maturidade, não está falando de você saber como tem que fazer. Não é porque você se acha uma pessoa madura que você não pode mais esperar no Senhor. É justamente o oposto. Quem é maduro, espera no Senhor. Quem é infantil, se precipita na sua ansiedade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem é maduro, tem uma palavra de Deus e espera o Senhor concluir. Quem é maduro, caminha naquilo que o Senhor está falando. Quem é maduro, tem frutos naquilo que está fazendo. Você já parou para analisar pessoas que nunca param em lugar nenhum? Sabe, eu vou dar um exemplo, começa em janeiro num trabalho e termina em dezembro no outro. Tem gente que se tornou expert em seguro-desemprego.
trabalha, passa 6 meses na carteira, aí sai, pega 3 ou 4 parcelas, não sei, de seguro-desemprego, para fazer curso, para se especializar. Diga para a pessoa do seu lado, o cristão não é assim. Inclusive, se você estiver no seguro-desemprego e está fazendo o bico por fora, deixa eu te dizer, isso é maldição que você está trazendo para dentro da sua casa. Porque o seguro é para o desemprego. Não é gente que faz acordo com o patrão e fica ganhando por fora para somar as duas coisas. O seguro é muito claro. Sabe aquela que a gente dá aquela miguelada? Pastor, mas eu estou fazendo só um extra. Para de fazer um extra, assina a tua carteira e vai trabalhar. Que a Bíblia diz que o homem é digno do seu salário. Para de negócio de governo aí. Para com isso. Como assim, pastor? Meu irmão, Bíblia. Você quer fazer um extra? Faz dentro daquilo que você sabe, fora do teu horário. Não pede para negociar, não. Preciso negociar, porque, irmão, isso é a pior coisa que tem. Isso é maldição. Porque você não faz nenhuma coisa nem outra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Qualquer coisa, depois você procura os pastores aqui. Pastor Jonas, pastor Itamar, pastor Aurélio. Não me procura. Eles têm que levar também agora, só eu não. Agora tem mais 3 aí, divide a carga, está tudo certo. Principalmente o Jonas, ele é mais querido. Fala com o Jonas sobre isso. Papai vai dizer assim, não, irmão, o Aurélio fala assim, pela palavra. O Jonas é que nem eu, assim, vai trabalhar. Procura o Jonas. Pronto, isso aí. Irmãos, uma pessoa diligente, ela é pronta para fazer o que Deus mandou. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, eu profetizo a diligência do céu na sua vida. Aleluia. Outro sinal de alguém que entende sobre isso, ela não se desespera com aquilo que ainda não aconteceu. Ela não entra num parafuso pessoal, porque ainda não aconteceu aquilo que houve uma promessa. Como ela se tornou diligente e não ansiosa, ela consegue entender que essa maturidade leva ela para um lugar onde ela tem que descansar. Porque ela entende que a dependência dela está nas mãos de Deus. Irmãos, nós vivemos uma crise, sim, mas não vamos tampar o sol com a peneira. Talvez um dos piores momentos que nós já vivemos, como nação. Não estou falando de cunho político, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu detesto isso. Para mim não existe isso. Pegue a sua palavra ali, levante ela, aqui, diga comigo, aqui, é isto, é a palavra e ponto final. Para mim não é sobre Bolsonaro ou Lula, é sobre céu e inferno. Acabou. Não sei o que, meu irmão, não estou nem aí. Para mim um dos grandes problemas da igreja é justamente misturar política com a igreja. Não sou contra um irmão, mas eu estou falando as coisas até demais, né? Deixa quieto. Porque eu já sou meio visto, como diz o outro. Deixa quieto. Abre comigo, por favor, em Gênesis capítulo 41. Olha só. O Senhor está aqui nessa noite. Quem crê assim, diga amém. Versículo 39 ao 43. Foi uma palavra que essa palavra ecoou até nos dias de hoje. Você vê Abraão sentado e ele viu os anjos chegando. E ali houve essa dispensação daquilo que Deus iria fazer a partir de Abraão. Mas o texto diz do 39 em diante, diz assim, disse pois o faraó, estou confundindo a história. Abraão, não, José, diga comigo, José. Olha o que diz a palavra. Disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida
O faraó tirou do dedo e o seu anel e selou e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Se você depois pode meditar sobre a sua casa, você viu que Deus deu uma palavra a José, lembra? Olha José, o sonho, lembra dos feixes? Os feixes. José carregava uma palavra. E ele sabia que isso ia acontecer. E a palavra do Senhor diz que José então chegou até inclusive estar no calabouço. Da onde você vai ver que essa história com os versículos anteriores era um mordomo dos quais José tinha interpretado um sonho na cadeia. Que ele seria o quê? Levado para servir o rei. E esse mesmo propósito Deus usou nesse momento, que você vai ver depois em casa, que eu tenho certeza que você medita sobre a palavra. Você vai ver que José então foi lembrado na frente de Faraó. E Faraó então contou-lhe os dois sonhos que teve, um atrás do outro, aliás um sonho. E José então interpretou isso. Agora para pensar aqui comigo e olha aqui para mim, por favor. Você não acha uma pessoa que tem uma palavra de Deus do que seria cumprido? Eu não anotei aqui o tempo em que ele ficou, da promessa até esse momento, eu não lembro agora. Quanto? Esse tempo todo esperando isso se cumprir. Quando foi que você viu José reclamando dentro da cadeia das coisas? Quando foi que José começou a bater na cadeia lá? Oh, eu tenho uma promessa aqui, ó. Você não diz, pelo contrário. Ele descansou no Cronos, entendendo que o Kairos agiria no tempo dele. Irmão, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero dizer para você, caminhe em cima dela. Mas lembre-se que o tempo é de Deus e não é o seu. Só confia. Confia. Irmãos, José é uma das provas que a Bíblia fala de alguém que recebeu no tempo, no hoje, no agora uma palavra, mas que soube esperar, que soube estar se sujeitando a todos os processos, irmão. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Não é assim, irmãos, os grandes vultos da palavra de Deus, tudo tiveram um tempo de preparação. Todo mundo diz que Paulo, assim que caiu do cavalo, foi fazer a obra. Irmão, ele ficou 13 anos. Diga para a pessoa, você sabia disso? Sendo discipulado para ser o homem que ele se tornou. Como é que você acha que numa coisa agora... Não, agora Deus faz. Irmãos, nada nasce grande. Todo mundo, irmão, se não passar por um processo de cuidado, chega num determinado momento, eu já falei sobre isso aqui, a sua raiz não é profunda. Qualquer vento tira do propósito de Deus. E detalhe, as pessoas culpam todo mundo, menos o seu sim antes do tempo. Eu faço antes do tempo e eu quero fazer antes do tempo. Eu sempre disse uma coisa, eu aprendi isso com o pastor Davis em relação ao altar. Irmãos, nós temos que ter muita prudência e cautela com as coisas, porque uma vez colocado na frente, é fácil. Difícil é tirar. Sabe por quê? Porque o ego já pegou. Não, eu sei fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Já fui usado por isso. Já fui usado para aquilo outro. Irmãos, quem anda de ônibus e pega um carro zero com ar-condicionado para voltar a andar de novo, é doído. É doído. É ruim. Uma vez eu fiz uma besteira dessa na minha vida. Estava com o nome sujo, cheio de confusão, cheio de meião de coisa. Eu falei, rapaz, eu vou vender meu carro e vou andar de carro sem ar-condicionado. Por quê? Porque eu queria pagar minhas contas, eu queria dormir. Mas foi um tempo, irmãos, que coisa ruim. Não estou reclamando quem tem, não. Pelo contrário, cada um ande na luz que tem. Mas eu só estou falando de uma verdade. É ou não é? Quem anda, digamos assim, quem experimenta de uma coisa que dá conforto, daqui a pouco eu volto, acha ruim. E eu não estou aqui menosprezando, não é sobre isso, é uma realidade. Quando Deus derrama muito sobre nossas vidas, por isso que a Bíblia diz, há muito é dado, também muito será cobrado.
A minha preocupação, eu entendo que diante dessa palavra, é levar você a entender o que você está vivendo. Diga para a pessoa do seu lado, descansa. Faz teu papel, mas descansa. É o Senhor que faz todas as coisas. Aleluia, o Senhor está aqui nessa noite. Quem crê assim, diga amém. Irmãos, poderia estar falando muitas coisas aqui, mas eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando você vê pessoas que receberam no Cronos uma palavra de Deus, mas vivem no Kairos, ou seja, esperam um tempo de Deus, você vê que elas aprendem a desenvolver um coração paciente. Salmo 41, abre lá rapidinho. O que Davi fala? Em Salmos capítulo 40, versículo 1, diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Hebreus 11, 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Diga-se comigo, fé ativa, não passiva. Diga-se comigo, a fé ela é alimentada. Uma vez eu tive fé, então pronto, a fé, não, porque aconteceu isso lá atrás, porque isso, aquilo, outro, sabe? Não, irmãos, eu creio que o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será Deus. Só que se existe um lugar de relacionamento com Deus diário, eu tenho que fazer isso, e a minha fé é diária. A fé de ontem, como diz outro, serviu para ontem. Agora hoje é um tempo onde o Senhor quer que eu o busque. A Bíblia diz que a vereda do justo, inclusive, ela vai raiando até se tornar dia perfeito. O caminhar do justo. Outro texto, por favor. Não, é isso mesmo, acabou aí. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor, por favor. Não quero passar o horário. Mas assim como essa palavra falou no meu coração, eu queria que você, nesse momento, entendesse, parasse para analisar o que Deus tem feito na sua vida. E qual é a reação que você tem tido? Qual é a forma que você tem caminhado diante daquilo que Deus está fazendo? É de alguém diligente, que tem estado atento? É de alguém que tem esperado o ciclo natural das coisas, como alguém que planta e sabe que naquele mês vai chover, e o meu papel antes é plantar? Ou você acha que aquilo que talvez não importa, deixa para lá. Irmãos, eu creio que o Senhor está à porta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E qualquer coisa que você tenha vivido até hoje, ou até situações que você tenha passado, a sua reação vai falar mais de você do que o que aconteceu. A sua reação diante das coisas, diante do conhecimento que você carrega, diante daquilo que você ouviu, diante da palavra que você tem sido alimentado, não só agora, mas em toda a tua história, e você não pratica, fala muito do que você está observando, absorvendo. No céu, diante do Senhor, literalmente é uma prestação de contas. E nós falávamos sobre isso essa semana com o Marco. Nós estávamos lá essa semana, desde segunda-feira na chácara. Você já parou para analisar? Você vive uma vida aqui na terra. Irmão, você fala tudo, você passa por todas as situações. E você acha que está, como diz o pastor Aurélio, o grandão da construção, o gigantão da construção. O cara correto,
meu sobrenome, nunca ninguém bateu na minha porta cobrando nada. A minha família sempre foi isso, que isso, aquilo, outro. Aí você chega diante de Deus e o Senhor fala assim: não te conheço. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para... Sabe, de tudo que eu estou falando nessa noite, guarde isso no seu coração. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu me lembrei de uma situação. Quando você for convidar alguém para sua casa, para almoçar, não pense nela só naquilo que ela gosta. Eu vou servir porque eu sei que pelo relacionamento que eu tenho com o Douglas e a Sabrina, eu sei do que eles gostam. Douglas, por exemplo, é um cara que gosta de lasanha. Quem quiser fazer lasanha para o Douglas, está ali atrás. Mas uma pessoa que quer agradar, sabe o que ela faz? Douglas, Bina, o que vocês querem comer? Eu vou fazer para vocês. Onde eu quero chegar? Para de você fazer o que você acha que Deus vai gostar e começa a perguntar para Ele o que Ele quer que você realmente faça. Cara, para. Não, porque eu fui chamado e muitos naquele dia vão dizer: em meu nome fiz isso, em meu nome fiz aquilo. Mas quando foi que você parou para perguntar para Deus: Deus, o que realmente o Senhor quer de mim? Quantos aqui são de Jesus? Mas por que você é por Ele? Você acha que ele simplesmente obedeceu porque cumpri o meu propósito? Está aqui, Pai, agora nós dois. Não. Ele vai voltar e Ele vai buscar aquilo que é dele. Agora cabe a você e a mim estar atento ao que nós estamos vivendo. E eu quero deixar claro que essa palavra é tanto para mim quanto quem está lá do outro lado do mundo vendo pelo YouTube. Entenda o Kairos de Deus. Não é errado você viver no Cronos, não é errado você ter planos, não é errado você fazer, nada disso é errado. Tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que trabalhar, tem que casar, tem que encher a terra. Porque é um princípio. Eu não quero ter filho, irmão. Você não, quando tem filho, olha, já vou falando coisa que não tem nada a ver, mas segura. Uma pessoa, um casal que decide não ter filho, não é a sua vontade que está prevalecendo. Você está indo contra a palavra de Deus, que é a vontade dele. Ter filhos não depende do que tu acha. É um princípio diante de Deus. Crescer, multiplicar e encher a terra. Pelo amor de Deus. Quantos estão entendendo que nós estamos vivendo um tempo confuso, né? Mas sabe por que é confuso? Porque muitos estão decidindo viver só no Cronos, esquecendo que existe um Deus que é dono e é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Senhor do tempo. O tempo está em suas mãos. E sabe qual é a diferença nos dias de hoje? Porque nós temos ensinado, nós somos ensináveis em todo o tempo. Mas quando você está um pouquinho longe da brasa, como diz a história, ou do braseiro, você começa a ser enchido de coisas. E aí aquilo que é natural, aquilo que a tua conta bancária diz, os teus contatos, você começa a ter mais confiança nisso do que nele. Eu queria que você levantasse sua mão assim o mais alto que você puder e adore com a gente essa canção. Quantos aqui são de Jesus? Então eu quero que você comece a declarar isso no nome de Jesus. Diga para Ele assim: Senhor, eu estou aqui nessa noite e eu quero viver o Teu Kairos. Eu quero saber e realmente ser...